Ouça! Muscle Mind Brasil, o podcast dos campeões, com Ricardo Santana e Jean Vernes, na tela do seu telefone celular. Em qualquer lugar que você tenha conexão com a internet. Chama o titio Elon Musk aí. Irmão, obrigado. Mais uma. E hoje, episódio 01 da segunda temporada. Teoricamente ele é o número 18, pela nossa cronologia, mas aí a gente venceu a primeira temporada, Ricardo. Vencemos o medo, vencemos as dificuldades e vencemos. Esse é o 17. Basta, né? Errado, é 17. 17. Vencemos todas aquelas coisas que não vai dar certo. Conhecido como 17. 17, não vai dar certo, Eu falo etc inglês, e tal. desculpa. E com a gente hoje quem? Dr. Haile. Nosso médico, psiquiatra. Dr. Haile, seja bem-vindo, meu querido. Minha honra. E marombeiro também, que Marombeiro, direto lá dentro da Ironberg. Pai de família. Ele e a esposa treinando, revezando, enquanto o Ravi fica lá fora esperando a hora que ele vai poder treinar. Cara, tu acha que ele fez um filho ou tu acha que ele comprou um bebezinho pronto, cara? Porque aquele guri é bonito, velho. Cara, Meu Deus! Não, e extremamente simpático. Simpático. Meu amigo de infância, inclusive, o Ravi. Olha, eu vou te falar, tá? Eu tenho 2 filhas em casa muito bonitas que a gente já pode fazer um negócio de dote já, de começar a se encontrar, de fazer família. Olha, que é um guri bonito, tá? Não, o guri é bonito, cara. E simpático. Todo mundo que passa na rua, ele dá um sorriso, ele tá transitando lá, ele passeando com o carrinho e tudo mais. O menino vê já... todo Doutor Haile, interativo. seja bem-vindo. Bem-vindo. Minha honra, prazer. Como é que o senhor tá? Se melhorar, estraga. É? Eu tenho só que agradecer a Deus. Tá tossindo aí, cara. O que aconteceu com você? Ih, rapaz. Jiu-jitsu? Eu sempre treinei, né? Faz mais ou menos uns 15 anos que eu faço musculação, apesar de não parecer, claro. E aí eu resolvi fazer uma pausa, acho que vocês não estão nem sabendo. Acho que agora vai fazer um mês. Eu resolvi dar uma pausa porque eu quis aprender um pouco de tiro, né? E jiu-jitsu. Que legal. Quando você tem Pai filho... de menina precisa aprender tiro, né? Então, Fica a dica. quando você... Já vou meter aqui a psiquiatria, né? Quando você tem filho, você começa a ver que... Se você estudar um pouco, você começa a ver que é importante você ter alguma capacidade de violência. Alguma. Sim. Be a monster, but control yourself. Seja um monstro, mas sob controle. Esteja sob controle. Jordan Peterson fala muito isso. Exatamente. A gente tem que ser capaz de algum ato de violência se for extremamente necessário, né? Eu vi uma vez um corte de uma entrevista onde entrevistavam um pedófilo. Exatamente. E ele falou que ele era aleatório na escolha das crianças, mas ele era muito direcionado. Se o pai aparentasse ser perigoso, ele nem chegava perto. Digo isso todo santo dia. É exatamente isso que eu digo. Se você for ver as estatísticas, a maior parte, a imensa, esmagadora maioria de crianças que são abusadas não tem o pai presente. Então, fazer jiu-jitsu e dar uns tiros é muito importante, não só para mim, como para minha família. É saudável. E com a gente aqui hoje, o nosso primeiro patrocinador. Opa! Quem está com a gente desde o começo. A nossa querida e famosa e formosa Fábrica Vida Saudável, Ricardo. Exatamente. Fábrica Vida Saudável, que era só, né? Como se fosse pouco Fábrica Suplementos. E que ainda está devendo a minha pasta de amendoim. Mas vai chegar. Vai chegar. Quem sabe na terceira temporada eu recebo um pote de Dr. Peanut aqui para zerar durante o episódio. Senhor, você tá ligado que o marketing nas mídias sociais, a gente tem que, uma hora tem que apelar. Então quando estiver embaixo, em downsize, eu vou ter que meter uma cena nossa se lambuzando e pasta de amendoim e tal. Sim. Vai mais hype. um topinho de funil daquele. Topo de funil, né? tá? Beleza. Então assim, ó, se você mora em Palhoça, São José, Biguaçu ou Floripa, tá vendo o nosso podcast e quer ter o seu suplemento em casa, basta clicar embaixo desse vídeo em algum lugar que tem aqui para você pedir por WhatsApp o seu suplemento e também o seu complemento alimentar, por exemplo, aveia, parará, para receber em casa com o cupom de desconto Muscle Mind Brasil, teleentrega gratuita, Ricardo. Coisa linda. Falando em suplementos, quem mais está com a gente? Cara, tem uns caras de São Paulo que são foda. É por isso que somos hiromaníacos, porque Hero Nutrition está conosco desde o primeiro episódio da primeira temporada. E aquele velho lance, né? Doutor Harris, você sabia que na internet tem um lance de venda com muita coisa falsificada, né? Aprendi com você, assistindo aqui. É legal? Então assim, ó, parece que 1/3 daquilo que se vende na internet hoje é falsificado. E a Hero tem uma proposta de assim, ó, a única venda de internet da Hero de suplementos é no site deles. Começa por aí. E depois eles têm um lance assim que só pode comprar em loja física para proteger o cliente. Isso é interessante, né? Sim, sem dúvida.
Então tá bom, Hero Nutrition. Hero Nutrition, Estamos Hero Maníacos. Estamos com eles e se você não conhece a Hero... Estejam com eles também, assim como nós estamos. Caso vocês queiram na loja de vocês, na cidade de vocês, basta chamar aqui nesse link que a gente vai falar com o Brunão de São Paulo e os caras vão dar um jeito de botar a Hero na sua cidade. Fechou? Perfeito. E falando no que a gente ingere, tanto de suplementos, complementos, tem que ter uma prescrição boa e dentro dessa prescrição, os manipulados. Verdade. E com a gente quem? Ah. Quem? O grande Lovato. Everybody telling me to. Lovato. Doutor, quase mestre. veio hoje. Quase veio bateu na trave, hoje, bateu na trave. Quase. Mas na próxima ele vai ter que fazer a musiquinha, a dancinha também. Nosso grande amigo Eduardo Lovato, farmacêutico, bioquímico, o cara que cuida da nossa manipulação há mais de 8 anos aí. Bem mais. E ele que está nos bastidores da Omni Fórmulas. Nosso patrocinador, Omni Fórmulas, farmácia Cara, de manipulação. A Omni não tem teleentrega grátis, né? Não, depois de 800 pila de compra, querido. Tá, então foi o seguinte. Mas 800 de manipulado vai assim também, né? Vai assim também. Ainda mais hoje em dia com esse plano real aí, né, bicho? E eu ia te falar uma coisa. Comprou R$2.000, eu levo pra ti. Pô. Fechou? Ainda te digo como é que toma. Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu. Gastou 2.000, investiu em você. Gastou não, investiu em você. Eu e o Ricardo vamos te levar. Isso aí. Ainda vamos dar um abraço. Ele nem sabe disso, cara. Não, mas agora já foi. Tá, e com a gente também, Se além tá no disso, ar, é verdade. Doutor Charles Vicari. Nossa, o evento em pessoa que evento. estará no próximo episódio 18 com a gente, cara. Nós já reforçamos a mesa, que se ele debruçar na mesa quebra, o homem é forte. Aquilo ali embaixo é teu machado mesmo? É pra tu se defender, né? Não, porque eu sou prevenido, né? Até hoje eu brinquei, agora vamos ver. Nós temos que separar um le mobile, pra poder chegar aqui, tá tudo na Tem que vibe botar. Tem difusor ali, a gente bota aqui, botando umas essências. Doutor Charles Vicari, o médico do esporte que cuida da sua saúde, de quem é atleta, de quem tá buscando performance e também de terceira idade. Ricky. Cara, terceira idade jogou pra mim, eu senti uma maldade, tá? Não, amigo. Eu senti uma maldade, mas tudo bem, é a melhor idade. Eu sou homem 40 bem mais. Não é? 40 além. 40 além. Parei de contar no 40. O senhor tem quantos anos, doutor Rally? 36. 30? 36. Ah, é um Caraca, menino! Isso aí é um garoto! É um menino. É o mais novo da mesa, pô. É o mais novo da mesa. O mais novo da mesa. E o senhor costuma utilizar algum tipo de suplemento nos seus treinos? Sim. Whey, creatina, né? Básico e... O que funciona. E um polivitamínicozinho, ômega 3, pronto. Né? Fechou. Tá bem ancorado, tá bem ancorado. Tiro gliotina, é isso aí. É isso aí. Não, é porque quando a gente fala do Vicari, a gente tem que ter confiança em alguém. Porque, assim, legal, ter bons suplementos, ter boa procedência nos suplementos, mas usar aleatoriamente é a mesma coisa que jogar dinheiro fora, né? Sim, então, sim. tendo alguém que prescreva bem isso aí, tá, a gente já tá salvo. Eu achei interessante trazer o Vicari aqui, assim como o Lovato e todo o pessoal que nos patrocina, porque a gente passou a temporada 1 inteira falando de quem nos patrocina. Mas daí é aquela coisa, tá, não conheço o cara. Daí então senta aqui e fala quem tu é, pra mostrar pro público como é que tu trabalha. Exato. O teu proceder. Sim. Então, Charles Vicari, episódio 18, estará aqui com a gente. E além disso, o nosso querido e estimado... E você de casa já sabe que nós temos um quadro no nosso YouTube chamado Café Anabólico com Garapuvu. Café e bistrô. Localizado aonde, padrinho? No Mercury Hotel, ali no Itacorubi, no térreo do Mercury. Inclusive é responsável pela cozinha do hotel. Mas a cozinha não é a cozinha normal. Não. São mamães que estão na cozinha. Porque aquele Isso bolinho de milho, cara, eu comi lá, bicho. Foi a conclusão que a gente chegou no primeiro episódio. Só pode ser mãezinha. A gente ia gravar só um episódio. Só um episódio. Gravamos 5, 6, né? Porque a gente foi gravando e comendo, gravando e comendo, gravando e comendo. E nunca piorava, só melhorava. Inclusive, para quem não sabe, o segundo andar ali do Garapuvu, que é o café do hotel, não é só para os habitantes, hóspedes do hotel, é para toda a comunidade. Você chegar ali de manhã, de segunda a sexta, das 6 às 10, e sábado, domingos e feriados, das 6h30 às 10h30, o café é aberto para o público. Isso Você é muito ajuda nesse bacana. marketing aí? Ah, eu quero, cara. De vez em quando o pessoal me convida, doutor, vamos almoçar, pessoal da indústria e tal. Aham. Aí eu,
Pode ser. Posso escolher o lugar? Pode. Garapuvu. Vem. É muito bom, né? E Muito o bom. senhor usa o cupom Fernanda Belli lá? Ainda não. Não, a minha Tem Ah, mas não sou eu que desconto. pago mesmo? Então não tem problema. Às vezes eu pago, claro. Então agora eu vou ficar esperto. Manda pra mim depois no WhatsApp lá pra ficar Não, salvo. mandamos certinho. É só dizer que é o cupom, usar o cupom de desconto da Fernanda BL, 10% ali já. Opa, ó. E em breve já o nosso também, tá? Já estamos Ah, debatendo é? lá Tá com... negociado já? Já tá sendo negociado. Várias coisinhas boas ali. Então, toda quarta-feira, 4 da tarde, Café Anabólico no nosso YouTube do Muscle Mind Brasil. Um café com descontração, com papo, com muito conhecimento, com react, respostas de perguntas. Como é que é aquele lance da MED mesmo? É, o da média é respostas cretinas para perguntas imbecis. Muito bom! E agora, o nosso sexto Tô patrocinador, falando em nutrição. que é muito importante, tá? É a chefe Brenda Nunes. E assim, Ricardo, posso falar um pouquinho? Que eu já... Deve. Tu conhece também, né? Conheço, eu sou Tu freguês compra, da... né? Eu sou cliente da Então, Brenda. vou começar, tá? A chefe Brenda Nunes é uma atleta de fisiculturismo que faz a sua marmita de acordo com aquilo que você precisa e entrega na sua casa, Ricardo. Exatamente. Eu e a Fernanda, a gente é cliente da Brenda já desde o ano passado. Ou mais até, já até perdi as contas. A gente está sempre pedindo um estoque de marmitinhas. A Fernanda é vegana, eu sou vegetariano. E a Brenda elabora conforme o que a gente precisa. É muito bom, por sinal. É muito bom assim, ó, cara. O cara tá em casa, economiza com o tempo de comprar, de produzir, de armazenar. Acaba sendo mais barato. Eu acho que quem falou sobre isso esses dias foi o Thiago Nigro, cara. A pessoa Sim. que quer ganhar dinheiro na vida, ela tem que começar cozinhando o seu alimento. Porque tá tão caro tudo hoje em dia, né, doutor Raili? Sem dúvida, né? Aí, muitas vezes acontece que a gente não tem tempo, né, pra fazer aquilo. Aí, de novo, entra, né, uma profissional como essa que vai trazer aí pra gente do jeito que a gente precisa, né? E é Isso legal é. porque a gente começa a trabalhar com escolhas. Tu tem escolha. Tu não é refém do pacote de bolacha recheada, né? Sim. O mais fácil. Tu que bota a comida dentro da tua casa. Não adianta dizer, mas eu não consigo porque tem sempre um bolo lá na geladeira, tem sempre um negócio, não consigo seguir a dieta. Não consegue porque não quer, né? Surgiu Vamos- espontaneamente, É, não foi ninguém apareceu. que botou lá. Materializou-se aquele bolo de chocolate dentro da minha geladeira. Como? Não me lembro. Mistério. Então, dito isso, no 17º episódio, o primeiro da segunda second season, o grande doutor, psiquiatra, nosso médico, Raili. Meu amigo, seguinte, a primeira perguntinha nossa já aqui, de Ai. cara. Qual que é o impacto que o senhor mais percebe, né, dentro do seu trabalho, dentro dos seus estudos e dentro das academias, de quem usa anabolizantes de maneira indiscriminada? Ok. Eu acho que a gente pode começar sobre os efeitos no pós. Uhum. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é anabolizantes funcionam. Né? Tanto é que existe uma série de indicações médicas para anabolizantes. Às vezes a pessoa pensa assim, né? Anabolizante é coisa ruim, não só é usado de modo errado, né? Por que existe, então? Está equivocado. Anabolizantes são medicações poderosas que funcionam e que têm indicações dentro da medicina como um todo. Por exemplo, um paciente está muito depletado após um tratamento de câncer. Uhum. É um possível uso. Um paciente que é um grande queimado é outro uso bastante comum. O que você tem nesses dois casos de semelhante? São pessoas que perderam muito, né, o balanço nitrogênico, a quantidade de proteína no corpo. E o anabolizante, a gente sabe da potência, da efetividade para reverter isso, né, para aumentar a sua massa muscular. E aí, de novo, o grande ponto é que no curto prazo, qualquer pessoa, mesmo que não tenha uma indicação médica formal para uso de anabolizante, ela vai ter benefício. Né? Às vezes a pessoa pensa assim, tal remédio, seja lá qual for, se eu tomar tal remédio e eu tiver algum benefício, então está provado que eu precisava, que eu estava doente. Não. Às vezes, muitas vezes, acontece de alguma medicação te trazer um benefício, mesmo que você não esteja doente. Agora, o grande ponto é, existe almoço grátis? Não. De jeito nenhum. Se é uma medicação, se é um grupo tão efetivo do ponto de vista trazer benefícios, esses benefícios que nós estamos falando agora, se não tivesse um lado ruim, a gente botava, né, todo mundo para tomar toda hora, 100%. Por que não usar? Por que o uso é criterioso? E isso vale, de novo, não só para anabolizante, mas para medicação como um todo. Eu não sei se vocês sabem, mas dipirona
É um fármaco que, de um modo geral, na Europa, nos Estados Não Unidos, pode ter. não pode. Não pode ter. Ele tem um efeito colateral, não sei se vocês sabem o motivo disso, chama agranulocitose, que é a diminuição dos glóbulos brancos, né, as células de defesa. E é raríssimo. Mas mesmo assim, por conta disso, eles preferem não correr o risco. Então, eles usam o Advil, que é o ibuprofeno, né? Então, de novo, toda a medicação a gente tem que ter essa noção. A medicina é um trabalho muito sério por conta disso. Ah, mas é 1 em 1 milhão. Cara, no dia que esse 1 em 1 milhão for o teu filho, aí a coisa muda de figura. Sim. Né? Então, de novo, qual que é um ponto assim, que eu acho que é interessante de partir? Ah, eu comecei a fazer uso de anabolizante. Não estou aqui para julgar nada, pelo contrário, eu sou um ferrenho defensor da liberdade. E a liberdade tem, na minha opinião, o melhor modo de você raciocinar sobre a liberdade é pensando na propriedade privada. Eu realmente acredito que o seu corpo é seu. Perfeito. Mas aí, de novo, a gente tem que se educar para pensar sempre no cenário mais amplo. Então, e o lado ruim? Então, por exemplo, depressão. No pós, quando o seu nível de testosterona vai cair, e geralmente essa queda, lógico, nós sabemos que existem estratégias para que essa queda não seja tão abrupta, para que incentivar o teu próprio organismo a voltar a produzir. Mas, pô, não tem como. O cara tá com 2.000, 3.000. Se o cara para, vai cair bastante. Isso vai ter uma influência muito grande sobre a saúde mental. O mais comum, depressão. Né? No pós-ciclo é muito comum. Agora, se a gente for falar, durante o uso, ansiedade é muito comum e também episódios de agressividade. E aqui, eu sei que eu tô falando muito, mas deixa eu fazer logo um ponto. O microfone, a ideia é essa, é tu falar bem mais do que nós. Mas às vezes acaba que pode ficar meio bagunçado, né? Mas vamos falar uma coisa que eu acho que é importante também. Entenda bem, quando a gente está falando aqui sobre tudo isso, eu estou falando como médico, e a medicina, assim como toda a ciência, ela estuda a média, ela estuda o que pode acontecer. Por que eu estou falando isso? Putz, faz uns 10 anos que eu uso e tal, nunca aconteceu nada comigo, nunca aconteceu... Glória a Deus, cara. O cara com um cadáver na mão falando isso, né? Não, porque não sabe que tá agressivo é ele, tá ligado? Eu sempre dou o exemplo do tabaco, né? Por exemplo, quantas pessoas... o tabaco é um fator de risco para câncer de pulmão? Eu acho que isso é de senso comum. Correto. Toda pessoa que você conhece que fuma tem câncer de pulmão? Não. Não. Mas mesmo assim, é verdade que aumenta o risco? Total. Eu acho que isso não tem polêmica, né? Abrindo um parênteses, o meu pai faleceu de câncer de pulmão. Fumou dos 16 aos 86. E veio com 86. Não durou 6 meses. Isso que você está falando é outra coisa extremamente interessante, porque a testosterona foi inicialmente isolada no começo do século XX, 1900 e pouquinho. E ela a gente conseguiu sintetizar, sem ser questão de isolar, de tirar de um ser vivo, sintetizar, lá nos meados, né? Depois ali da Segunda Guerra, 1945, 47, por ali. Até, né, daqueles caras do bigodinho que fizeram, né, a primeira sintetização, que não é bom de falar. Sim. E só se popularizou o uso a partir de mais ou menos década de 80. E olhe lá, porque calma, vê aqui se eu tenho razão. A gente tem mais ou menos a mesma faixa etária. Se a gente voltar Ele foi gentil demais contigo, cara. Foi. Ele foi muito educado. Esse Eu cara gosto é uma muito elegância, dele, cara. eu gosto dele. Eu gosto Tá? dele. Aí Fechou? ele, ó. Obrigado. Então, só pra, eu sei que eu tô falando muito, mas... Tá tudo perdão, às vezes eu me empolgo, mas eu acho que tá fazendo sentido, né? Total. Então, vamos lá. Pensa aí. Vamos falar de mulher. Se você for parar para pensar, sei lá, nós estamos em 2025, 20 anos atrás, eu não sei se é 20 anos atrás, acho que sim, 20 anos atrás eu tinha 16. Então, quais eram as mulheres? Pô, quando eu tinha 16, sei lá, acho que era tiazinha, feiticeira. Isso aí. Cara, se você pesquisar agora, você que tá aí, para aí, vai lá e pesquisa. Tiazinha feiticeira, não sei se você tem idade para conhecer. Paniquetes. Não, as paniquetes devem um pouco depois, mas beleza. Vê a imagem dela. A tiazinha e a feiticeira, hoje em dia, se ela estivesse na academia, cara, era mulher como zaça. Totalmente. Então, o que eu tô querendo falar com esse comentário? É como o consumo de anabolizante aumentou. Porque elas, naquele momento, eu não sei, devia ser final de anos 90, Sim. elas eram, digamos assim... É o ápice, né? O ápice. E hoje em dia, você olha pra aqui e você fala, pô,
Tá de brincadeira? Inclusive, as mulheres que admiravam elas como referência e olham hoje, elas estão muito mais além em ápice físico e tudo mais, e não estão em nada parecido. Elas olham, nossa, era isso aqui que eu olhava, era esse era o padrão, eu tô tão acima. Mas aí vem aquele lance da desmorfia, né? O que significa desmorfia de imagem? Desmorfia é quando você não consegue enxergar a realidade, né? Quando você tem uma distorção. Uma distorção. Não é o sinônimo da vigorexia, né? Não, faz Sim, parte. é porque a desmorfia... É um dos distúrbios. Isso, pode ser para mais ou para menos. Certo. Se for para mais, é a vigorexia. Se for para mais, né? Ou seja, você tá forte e você continua se enxergando errado. Frangão. Exato, frango. E existe o contrário, que é a anorexia. Você já está muito magro e você continua se achando gordo. Então, os dois são dismorfias, só que são extremos opostos. São polaridades. Certo. E aí a gente entra de novo nisso que eu tô te falando. Tem um termo que eu gosto muito, que é o paulatinamente até que de repente. Então, assim, a coisa parece... Isso tem uma expressão em inglês, eu não me lembro exatamente como é que é. Eu vou anotar isso, cara. As coisas acontecem pouco a pouco, até que de repente você até perde a noção. Então, se você for olhar, até mesmo as paniquetes, se você for olhar lá o começo das paniquetes, se você olhar hoje, eu tenho certeza que você vai falar, cara, eu nem lembrava que era assim. Porque elas não eram o que a gente tem na nossa cabeça hoje. Compreende? Sabe onde acontece isso mais também? Onde acontece muito isso? Com Botox. Sim. Cara, a pessoa começa, bota a boca. Mas fala assim, cara, essa boca não era tua, mas tudo bem. Até passa. Dá uns 2 anos, cara, parece um mini crack, cara. Sim. É loucura. E eu até acho que tem uma lei lá fora, na gringa, que tu tem que a cada tanto tempo não pode fazer. Pra evitar que isso aconteça, né? Eu sou completamente a favor da liberdade e, a meu ver, o melhor modo de você ter um parâmetro de liberdade é a propriedade privada. Não querendo entrar nesse assunto, mas enfim, já entrei. Eu nem acredito que a gente tenha a liberdade que a gente deveria ter sobre o nosso corpo no Brasil. Eu nem acredito. Eu acho que a gente não tem. Acho que a gente deveria ter muito mais. Mas um indivíduo ter liberdade não significa que eu vou incentivá-lo a fazer coisas... absurdas. Agora, de novo, né? Realmente. Porque assim, a gente falando isso, com certeza, sempre aparece aquela pessoa, né? Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Sim, você faz. Fique à vontade. Agora, eu acho que como profissional de saúde, muitas vezes, principalmente psiquiatra, né? É minha obrigação falar, olha, eu acho que a gente está passando um pouco do ponto. Mas Hoje tu acha que consegue lidar com a consequência, daqui a um tempo, como é que vai estar, né? Existe uma coisa que é uma regra universal da vida, é o risco-retorno. Isso você vê em qualquer área da sua vida. Desde a saúde, a prática de esporte, a dinheiro, investimento, tudo é risco-retorno. Eu tenho que ter uma capacidade boa de fazer essa avaliação para eu ver se vale a pena para mim. Jamais eu chegaria pro Ciban, pro Ramon Dino, vamos supor, 10, 20 anos atrás, sei lá. Pô, oi, eu sou o Ramon Dino, tá lá o cara com aquela genética. Eu vou falar pro Ramon, seguinte, cara, você nunca deve usar anabolizante na sua vida. Pô, cada um. O risco-retorno pro Ramon Dino em relação ao uso, tô citando um exemplo, né? Porque o cara tem uma genética privilegiada. E o risco-retorno pro Haile no uso de anabolizante é completamente diferente. Não dá para eu comparar as duas coisas. É que o pessoal só pensa que a genética é o fator de crescimento e não é o fator de não ter colaterais também. De não ter colateral, que é o mais importante, eu acredito, nessa exemplo. Muito mais até. Eu acho que é muito mais, porque... É o mais importante, na minha opinião. Total. Eu fico curioso se isso é uma coisa que vocês... Essa conclusão é uma coisa que vocês chegaram instintivamente ou vocês leram isso em algum lugar? Não. Na prática. Legal. Na prática. Primeiro ciclo que eu fiz em 2016... Lembro. Eu fiz junto. E tive um ganho absurdo. E aí, depois disso, quando eu mudei de treinador, eu fui fazer os ciclos underground. E aí, não tive nada de resultado e tive muito colateral. Não, teve resultado, mas não foram tão bons, né, filho? Não, eu tive resultado, sempre tem um resultado, sim, mas não foram tão bons. E aí eu comecei a perceber que é como se eu tivesse um bloqueio no meu crescimento. Cara, não tá mais fluindo e tá vindo muita coisa ruim.
O psicológico mesmo foi Eu fico curioso para saber se a maior parte das pessoas tem essa noção que vocês têm. Não. Porque, de novo, isso encaixa exatamente no que eu estou falando. Risco, retorno. Então, a partir do momento que eu percebo que eu sou um cara que tem uma tendência a ter muito colateral quando eu faço uso dessa substância, aí eu tenho mais que parar para pensar, cara, faz sentido ou não? Ah, não, pô, sei lá, de novo, tô citando aqui só por os famosos, né? Ciban. Pô, o cara, não conheço, assim, né, pessoalmente, mas parece ser um cara muito tranquilão, cabeça boa, relaxado e tal. Então, talvez ele seja o cara, talvez, não sei, que usa trembolona e bom dia, senhorinha, vou lhe ajudar a atravessar a rua, tal, não sei o quê. E aí, às vezes, o cara que tem um comportamento exatamente oposto, e eu já tive pacientes que passaram por isso, não é só uma coisa que eu li, eu já vi, né? Eu nunca usei, mas eu já vi muitos pacientes. Não faça isso. Para mim não compensa, né? Como eu falei, a questão de risco-retorno. Então a gente sempre tem que pensar nisso aí. Falando sobre trembolona, eu até queria fazer uma pergunta antes, mas eu não quero perder o gap disso aí. Eu fiz ciclo de trembolona na época do Arnold, em 2019, e foi a droga que ela tirou a minha vida, assim, por um tempo. Eu tenho 2 drogas que eu utilizei, as quais eu não recomendo como professor de educação física, mas como pessoa eu fiz o uso, que foi trembolona e foi o Potenai. O Potenai mesmo é uma droga veterinária que é usada para tentar dar uma sobrevida para o animal que está quase morrendo. É um estimulante mesmo, É um né? estimulante muito próximo de anfetamina, assim. Então é como se fosse a cocaína do músculo para o treino. Imagino. E o espaço, e eu falo sobre isso até hoje, o espaço que ela deixou na minha vida, nada preenche. É loucura isso. É bem viciante. É bem viciante mesmo. E é legal que do meu lado aqui, quando eu faço minhas preparações, eu guardo para usar a trembolona na finalização. Quando eu entro em déficit calórico, para não ter tanta perda. E eu já, talvez por uma questão minha psicológica, eu chego a ficar mais dócil. Olha como pode. Porque eu fico me policiando de uma forma tão absurda que eu peço desculpa para tudo, eu dou bom dia para todo mundo, porque eu fico com medo que qualquer coisa que eu esteja fazendo esteja extrapolando e eu não estou percebendo. Mas é um exercício de controle 24 horas por dia, que eu não sinto necessidade de fazer, porque eu sinto que eu estou mais poucas ideias. Eu sei que eu estou assim no trânsito. No trânsito eu queria que todo mundo evaporasse na minha frente. Sim. No mínimo, assim, para ser bem politicamente correto. Para não falar outra coisa, né? Mas o que eu falo sobre isso é o seguinte, ó. Quando eu fiz o uso da trembolona, eu percebi, depois que eu consegui curar o que ela me causou mentalmente, porque tem alguns treinadores que falam assim, ó. Alguns treinadores da internet, que inclusive são alguns de Blumenau que falam sobre isso, caso alguém tá aí escutando. Ele fala que todo mundo vai morrer um dia. Então cada um escolhe a sua morte. E aí eu falo assim, não, beleza, tudo certo, só que tu não sabe o quanto que tu vai causar para as pessoas ao teu redor. E a droga que mexe no teu psicológico, ela causa muitas vezes mais para quem tá na tua volta. Perfeito. Isso que você falou, achei, de novo, bastante feliz, e eu vou dar 2 exemplos. Um vocês conhecem, Ronnie Coleman, e o outro, não sei se vocês conhecem, é um pianista que hoje em dia agora é maestro, na verdade, que é o João Carlos Martins, né? É rapidinho, uma história rápida. Uma vez eu estava vendo uma matéria sobre, né, uma reportagem sobre o João Carlos Martins, e aí tinha uma pessoa na rua, né, tipo, sei lá, arquivo confidencial. Aí o fã, né, o que você quer falar pro maestro? Aí o cara falou, eu daria minha vida para tocar piano como o senhor toca. Quando voltou para ele, aí ele falou, que bom, porque eu dei a minha vida para fazer isso. E isso me lembra também o Ronnie Coleman. Um dia desse eu estava no Instagram, e, cara, rede social às vezes é meio... Eu entro nos comentários só para me estressar. Tinha um exercício lá, o Ronnie Coleman fazendo aquela... Yeah, baby, lightweight, baby, tal, não sei o quê. E aí o comentário lá, um bocado de gente comentando. E aí o que foi que deu para ele? Acabou com a vida dele, tá na cadeira de roda. Tipo assim, cara, você não entende que ele deu a vida dele para isso. Ele quis, ele escolheu. E ele tá feliz com isso. Não, é o Ronnie Coleman, cara. Pô. Tipo assim, entenda bem, de novo, uma coisa é o pianista João Carlos Martins, acho que o nome é esse, se eu não estiver errado, perdão. Sim. E o Ronnie Coleman. Outra coisa é o Raíli, outra coisa é o Jean, outra coisa é o Ricardo. Então, eu não tenho os mesmos objetivos deles. Então, e aí que tá. Eu tenho que ter essa noção
Porque é muito legal você ter um ídolo, você ter uma pessoa que você se inspira e que, pô, esse cara é muito bom no que ele faz. Mas às vezes você tem que entender que aquilo não é pra você. Não naquele nível, pelo menos. Traz a mentalidade dele pra tua realidade, traz o discernimento, a entrega e usa pra ti, mas não precisa fazer a mesma coisa que ele, porque tu não é ele, né? Já pra começar. Esse é o ponto. E aí entra outro ponto polêmico que eu vou falar enquanto eu tô me lembrando agora também, que é a distinção entre o atleta de topo, de alto nível, e o atleta amador. Né? E que às vezes as pessoas também têm dificuldade de compreender isso. O esporte de alto nível, de alto rendimento, me perdoe se vocês não concordarem comigo, mas eu acho que concordam, não é saudável. De jeito nenhum. Não é saudável. O que é saudável é o esporte, de um modo geral, o amador, a prática de exercício físico, é saudável. Agora, meu brother, quando você vai fazer qualquer coisa em alto rendimento, não tem como, porque você tem que dar tudo. Você tem que dar tudo. E isso vale para qualquer outra coisa. Raíli, como é que foi o teu período de residência? Cara, foram 3 anos em que eu falei assim, eu vou entrar no inferno e eu vou sair. Mas eu vou dar tudo que eu posso nesses 3 anos para eu poder sair o melhor possível. Então, é um período de sacrifício. Raíli, tua saúde nessa época era como é hoje? Não. Até assim, ó, o Jean trabalha com um público parecido com o meu, também não falando nem de atleta. Empresários, pessoas muito bem-sucedidas que prosperaram, hoje estão no topo e sacrificaram a saúde e vêm recuperar com a gente, digamos. A gente tem um público muito parecido nesse ponto, que assim, ó, não precisa ser um esportista para ter sacrificado a saúde. Pode ter sido um empresário, um dono de qualquer negócio, um pai de família, sacrificou sua saúde para poder chegar num ponto que agora eu consigo me cuidar. Porque antes não achou que isso era possível. E o grande ponto que eu trago aqui, que eu acho que é o que a gente deve ter de clareza mental, é: eu estou ciente do que eu estou fazendo, eu quero fazer, vale a pena. Pô, eu acho que esse sacrifício vale a pena. Faça, meu brother. Eu fazia isso aí antigamente nos campeonatos, que era assim, ó. Quando eu saía do... Tá, vou competir daqui a 6 meses. Eu pegava o telefone, gravava e dizia assim, ó. Esse aqui é o Jean que tu conhece. Essa é a tua essência. Tu és um cara feliz, tu és um cara seguro, tu és um cara assim, assim, assado. Tu escolheu passar por uma competição que vai durar 25 semanas. Então, quando você estiver ruim, ouça esse vídeo para você se ancorar, porque é um processo o qual você escolheu e que vai finalizar daqui a pouco tempo. Era uma cápsula minha que podia me dar uma segurança, porque senão... Quando chegava no meio do caminho e falando sobre... Né, falasse da tua residência, né? Mas quando a gente faz o uso, assim, abusivo de hormônio, eu vou dizer assim, entre vai todo mundo morrer um dia, tudo bem. Só que às vezes tu fica preso na cabeça. E tu trabalha, tu é um médico, psiquiatra, tu deve saber que as pessoas, às vezes, elas falam, cara, parece que eu tenho um inferno aqui dentro. Aqui fora, todo mundo fala que tá tudo bem, mas aqui tá um inferno. E quando a pessoa fica presa dentro dela, do self-talk dela, das sombras dela, parece que, não sei, tu se torna uma pessoa perigosa pros outros. Sim. Com certeza. O primeiro ponto, de novo, eu acho que a gente tem que ter um exame de consciência mental, de avaliação de risco. A gente sabe, no pain, no gain. E, de novo, isso não vale só para fisiculturismo, para musculação, isso, powerlifting, isso vale para a vida. Tudo toda recompensa que você vai ter depende primeiro de você fazer algum sacrifício. Agora o ponto de novo, a gente tem que pensar, vale a pena para mim? E outra coisa, eu tenho condições de fazer esse sacrifício? Porque uma coisa putz, eu tô legal, minha saúde tá boa, agora eu vou entrar num período complicado, que eu vou fazer alguns sacrifícios e vou ter uma recompensa depois. Agora imagina você já ter uma série de problemas e você querer adicionar carga. É a mesma coisa. Pô, quanto é que eu aguento fazer no agachamento? Eu aguento fazer 3 séries de 5 repetições com 100 quilos. Não, vamos botar 150. No pain, no gain. Meu irmão... 50% de aumento do nada. Não, mas a gente tem noção de que não dá. Mas muitas vezes na vida, no dia a dia, tem muita gente que não tem noção. Quando a gente fala desse exemplo, eu acho que fica uma coisa muito óbvia. Mas frequentemente a gente vê exemplos equivalentes em outras partes da vida e a pessoa, não, vai dar, eu consigo. Cara, não é querendo ser pessimista, não é querendo desmerecer você, pô, não é isso, não tô lhe ofendendo. Mas eu não acho que seja... Compreende? Sim, eu não acho que seja muito inteligente. Eu quero saber assim, como que a medicina trata, avalia, estuda, conclui
se o paciente tem algum tipo de disfunção dopaminérgica, alguma questão psicológica que não seja só comportamental, que possa ser assim mensurado com algum marcador, porque às vezes a gente pensa, né? O senhor mesmo falou no começo, cara, eu sou médico, psiquiatra. E às vezes as pessoas pensam que psiquiatria é como se fosse igual uma psicologia, né? A gente trabalha junto, a gente trabalha com saúde mental, né? Então, frequentemente existe a parceria entre o médico psiquiatra e o psicólogo. São áreas que são afins, são complementares. Muitas vezes são necessários os dois lados, né? Digamos assim, é o ideal, é o multidisciplinar, né? Principalmente em casos mais graves. Mas, respondendo a tua pergunta, por exemplo, a medicação, o antidepressivo mais clássico, que é o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, não é exatamente para aumentar a serotonina, é para melhorar a resposta à serotonina, aumentar a quantidade de receptores. Porque, na verdade, falando de um modo meio grosseiro, é parecido com como se fosse diabetes tipo 2. Não é falta de insulina, é você que não está respondendo tão bem. Isso, você né, não está tão sensível. Isso vale para praticamente toda a medicação, inclusive para os esteroides, né? Esses caras que a gente citou, um cara que não tem colateral, é o tipo de receptor que ele tem celular, isso é dele. Sem dúvida. É realmente muito individual. Mas vocês fazem testes e... Como é que De um modo geral, a psiquiatria não. A psiquiatria é uma especialidade médica muito clínica. A medicina como um todo, ela é essencialmente clínica. O que isso quer dizer? A gente pega... Os dados mais importantes são a anamnese, que é a história do paciente. Eu comecei assim, senti isso, depois senti isso, aconteceu aquilo. Isso é o mais importante, junto do exame físico, o exame clínico. Que no caso da psiquiatria, é o exame mental. Né? Mas é o mesmo exame. Um médico, o físico, ele examina o físico, assim como a gente, como psiquiatra, examina o estado mental do paciente. Então é com base nisso que a gente dá diagnóstico. Quando você pede um exame na psiquiatria, de um modo geral, você está querendo descartar uma coisa que não é psiquiátrica. Então, por exemplo, começou um comportamento aberrante, um paciente que nunca teve nada, que tem mais de 65 anos. Você tem que pensar na possibilidade de ser um tumor. E aí você pede uma ressonância, por exemplo. Mas não é a regra. De um modo geral, o diagnóstico é desse modo. Eu pergunto isso por quê? Porque quando a gente está dentro do fisiculturismo, tem aquelas coisas que são meio que cartas marcadas. Tipo assim, tomou trembolona, tu tem que tomar já um 5-HTP, que é um precursor de serotonina, parará. Daí tu tomou, sei lá, Deca, tem que tomar um tamoxifeno, porque talvez tu comece a aromatizar, parará. Tem muita coisa que tem evidência e que faz todo sentido. Se você for falar, por exemplo, de clomid, tamoxifeno, HCG, tudo isso aí faz todo sentido, apesar de eu não conhecer profundamente a evidência científica a respeito disso, porque eu sou psiquiatra. Mas quando você fala, por exemplo, eu vou tomar um precursor de serotonina. Cara, aí já não faz tanto sentido. Aí, na verdade, provavelmente você não está indo pelo melhor caminho. E aí vem a pergunta muito justa. Raíli, qual é o melhor caminho, então? De novo, o que seria o ideal? O ideal é um cara que não tem histórico de transtorno mental. Porra, minha cabeça é, filé. Beleza, então, esse cara, digamos assim, não estou incentivando, mas do ponto de vista da psiquiatria, seria, obviamente, o caso ideal para tentar, para iniciar. Mas se é um cara que já tem um problema, que já está com a saúde mental meio abalada, não estou dormindo legal, estou ansioso, estou meio depressivo, às vezes eu fico meio agressivo. Cara, no mínimo, se você ainda assim quer fazer uso, passe com um psiquiatra para a gente já tentar resolver o problema. De novo, é como eu estava falando da questão do agachamento. Você tá fazendo com 100 quilos, já tá morrendo, meu irmão. Começa com dose pequena também, né? Pelo amor de Deus. Tem gente que já chega sentando o pé. E assim, eu sou um cara muito realista, né? Mesmo que se o paciente... Vamos supor, eu tenho direito a ter minha opinião, todo mundo tem. Sim. Se o paciente chega para mim e eu posso ter a minha opinião, pensar assim, cara, esse cara não deveria usar anabolizante. Eu posso ter, é minha opinião. Mas o cara chega para mim e fala, meu brother... Eu não tô aqui para perguntar isso. Contigo ou sem ti eu vou tomar. Isso. Eu tô aqui para dizer que eu vou tomar e eu quero que você me ajude a minimizar, a controlar os danos secundários, do ponto de vista da psiquiatria. Ele te entregou a chance de, pelo menos, diminuir um pouco... Sem dúvida. Isso já é uma grande coisa. Por quê? Porque nesse caso, por exemplo, da trembolona que você falou, tô puxando tudo isso que era a trembolona do... Em vez de você fazer isso, você pode... Primeiro, você vê se ele já tem algum diagnóstico.
Que se o cara tá com algum problema, se ele tem algum incômodo do ponto de vista de saúde mental, provavelmente tem. Ou mesmo que ele não tenha, se ele simplesmente disser assim, cara, eu tô muito bem, minha cabeça tá boa, mas eu vou entrar agora pra preparação. E eu, no meu histórico, eu usei trembolona uma vez, pô, cara, meu irmão, deu problema. Deu ruim. Mas eu sei que é um fármaco que eu quero usar, cara. O que você pode fazer para minimizar? Pronto, temos estratégias. Nesse caso, melhor, na minha humilde opinião, né, muito melhor do que o que você está falando, por que não entrar com um antidepressivo? Que é uma medicação que tem muito mais evidência científica, muito mais efetividade, muito mais segurança, né? Compreende o que eu estou falando? Sim, sim. Eu te perguntei isso assim porque, pô, não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar entrevistando um doutor, um médico em psiquiatria, e esse assunto não é falado. Ele não é falado. Os atletas que fazem consumo de anabolizantes, eles acham que o efeito colateral que vai acontecer é queda de cabelo, impotência e acne. Eles não estão ligados que... E no máximo um fígadozinho sobrecarregado. Mas o fígado regenera. Eles não estão ligados que a depressão, cara, assola o mundo silenciosamente. E assim, no nosso primeiro episódio, já foi uma coisa lançada aqui, o Ricardo Norte e a Nani Cordeiro, eles estiveram aqui, e eles falaram o colateral do esteroide, que é menos falado, é o impacto dele em quem está ao teu redor, porque tu não mede a consequência, tu não avalia o teu comportamento. Isso é uma coisa que eu bato muito, cara. Vamos lá, uma coisa que eu bato muito. Saúde mental é coletiva. Câmera 3, mestre, por favor. Saúde mental é coletiva. O que eu quero dizer com isso? Meu brother, se você infartar, se você tiver um acidente vascular cerebral, você morre só. Lógico que é uma tragédia, a sua família vai sentir e tal. Mas não é só a saudade que a gente tá falando que a pessoa vai deixar. Compreende? Sim. De novo, ele nunca aconteceu comigo. Que bom, mas corre o risco, sim, de você perder seu namoro. Eu já tive pacientes que acabaram com o casamento, com o noivado, namoro. Emprego. Pô, imagina você ser grosso com a sua mãe, cara. Uma pessoa que faz tudo por você, tá com você, tá ali lhe apoiando no esporte, às vezes tá preparando, ajudando você a preparar a sua comida, e aí você dá uma patada na sua mãe e você fica com aquilo, pô, isso aqui tem, lógico que tem tudo a ver com o fato de eu estar usando aqui esteroides em altas doses. Compreende? Total. E aí, de novo, a gente tem que fazer a avaliação, porque como você falou, o colateral, ele dita muito, querendo ou não, do sucesso no uso, né? Quem tem um perfil mais tranquilo, né? Menor de colaterais, ele tem mais chance de ter sucesso. E mesmo assim, né? Sempre tentar, se a gente já... Pô, vai acontecer, já aconteceu, a gente já viu. Por que a gente não prepara o terreno? Vou dar mais um exemplo aqui, que antes que eu me esqueça, que eu acho que é muito bom. Sono. Cara, quem tá em pré-contest... De novo, nunca usei, não sou atleta bodybuilder, mas eu acompanho vários. Então, o sono é uma queixa extremamente comum. Já tive vários pacientes falar para mim, Raíli, eu acordo no meio da noite com fome. Eu acordo de fome nas últimas semanas, ali naquela época. Tô mentindo? Não. Já viram isso? Já vivemos isso. 14 vezes. Será se você ajustar ali alguma coisinha? Pô, por exemplo, um antidepressivo que dê um pouquinho de sono para o cara dormir a noite toda, que não aumente o apetite. Você acha que isso vai fazer diferença no resultado final? Total. Muito. Porque, como a gente já dá para extrapolar aqui, a gente fala, não é o que tu toma, é o colateral que você manifesta ou não, a capacidade de só extrair o que é bom. Não é o quanto tu dorme. Às vezes o cara dorme 8 horas, fica tendo pico, acorda e dorme, acorda e dorme. É o quanto tu aproveita, não é o que você come, é o que você consegue absorver. Sim. Não é a tua responsividade, é aquilo que tu tá te manifestando, entrando de livre e espontânea vontade. Sim. Então não é só a atitude, é o que aquela atitude impacta em ti, né? Então, se tem como melhorar o sono, é uma coisa, inclusive, Fernanda, beijo, amor, ela pega no meu pé direto. Porque ela não consegue entender como é que eu consigo produzir, porque a minha média de sono... Esse ano estou bem melhor, mas a média era 4 horas e meia por noite. E isso não melhorava durante as competições. Pelo contrário. Só que o nível de cansaço era tão grande que eu conseguia dormir. Mas eu sei que assim, e é visível quando eu estou em preparação, que eu consigo pegar um período de férias, eu consigo dormir 2 horas a mais, o meu corpo é outro quando eu acordo. Bom, desculpa te interromper, doutor. Não, eu só ia comentar assim, que sinceramente eu não entendo como é que um atleta de alto nível passa por isso sem estar com o apoio do psiquiatra. Porque imagina, você tá com uma dieta restritiva pra caramba, você tá com esteroide em alta e tá com dificuldade pra dormir e tá irritado. Cara, meu irmão,
Rapaz, eu fico curioso de como é que as pessoas na Não- maior parte, não infelizmente, surtam. não procuram. Não procuram. E A como é gente, que a gente não surta? sabe porque é proibido falar sobre os óbitos, né? Sobre os suicídios, enfim, no Brasil, sim. né? É proibido. Então a gente não sabe quantas pessoas que estão em casa, que talvez estejam vivendo isso, que possam ter se conectado com esse podcast agora com o Dr. Haile, nosso médico psiquiatra que está aqui no episódio 17, no Muscle Mind, e às vezes através desse episódio começa a falar, caraca, eu sinto isso, eu tenho insônia, eu fico E irritado. achar que era normal. né? Faz parte do processo. A minha vida é preto e branco, eu não tenho tanta felicidade, eu tô aqui... É nessa- comum, mas não é normal, né? É, porque às vezes acho que o brasileiro tá acostumado a viver na piscina de merda e achar que tudo o normal é ser assim... Não, tem que passar sofrer. por dificuldade, Tem que sabe? Eu sofrer, acho que tem o sofrimento. existe meio que um programa rodando na cabeça do brasileiro que, tipo assim, não, isso aqui faz parte. A vida é assim, sempre foi assim. Às vezes não. Quero te perguntar uma coisa. A psiquiatria, ela é pra qualquer pessoa? Ou é só pra louco? E é a primeira pergunta, né? E a segunda pergunta é como que a pessoa pode fazer uma conexão com os seus próprios sintomas? Do tipo assim, cara, isso que tu sente é normal? Não, não é normal. Isso aqui é normal? Não, não é normal. Talvez porque eu realmente... a As gente pessoas nunca- não têm noção, né? Eu não tenho noção. É. E eu me tornei um monstro nas minhas competições. Eu era um cara assim, eu era um monstro. Me tornei um monstro mesmo. E achava que fazia parte, cara. Que faz parte do preço. O primeiro ponto é assim, que se a gente for falar de loucura, né, de doidice, e não são mais em termos, não são termos científicos, né? A gente pode, de um modo geral, classicamente, a gente associa, de um modo geral, eu acredito que o leigo ainda associa isso com a psicose, que é quando você está delirando, quando você está alucinando, quando você tem uma quebra no contato com a realidade, né? Nesse nível de alucinar, de delirar. E isso definitivamente não é o mais comum. Isso não é o nosso foco de trabalho hoje em dia. A maior parte dos atendimentos hoje em dia em saúde mental, em psiquiatria, são ansiedades, depressão, dificuldade algum problema no sono, dificuldade de focar, de aprender. Essas são as queixas mais comuns atualmente. É muito difícil, né? É a minoria hoje em dia realmente o que entraria nesse estereótipo de loucura, de doidice. E eu vou te falar até mais, cara. É até curioso, isso aqui eu nunca falei pra ninguém, eu acho que é a primeira vez, exclusivo. Opa! Mas eu acho que os pacientes que menos me preocupam hoje em dia são os pacientes psicóticos, tu acredita? Porque a psicose, ela é uma coisa muito medicável. Então, um paciente que entra num episódio de psicose, que está delirando, que está alucinando, lógico, não estou falando que é coisa boa, que é coisa leve. Não É uma coisa grave, é uma coisa muito importante. Mas é uma coisa que quando chega pra gente, você bota um remédio, cara, uma semaninha, 2 semaninhas, acabou. E é fácil perceber, né? Às vezes pra mim, pelo menos, lógico, né? Eu acho que de um modo geral, a psicose ela é muito florida, né? Eu acho difícil passar em branco assim E para o as pessoas. sociopata, que é aquele cara que tem a parada. Então, esse é o não ponto. sabe que tem e manipula as pessoas e destrói, parar. Porque eu acho que a minha pergunta é essa. Até que ponto o atleta de fisiculturismo, quando faz o uso, e a gente sabe que no Brasil, o Brasil é o segundo maior mercado de fitness do mundo, de academias e de fisiculturismo. Perto só dos Estados Unidos, né? Só. Então, assim, tem muita gente que vai nos assistir e que não sabe dessa realidade, ok? Que não sabe desse dado. E muita gente que é atleta e que não vai no médico e que não vai sequer no médico psiquiatra, um cara que é especializado nisso. Se ele já não vai no que seria óbvio, E aí imagina num que ele cogita, não tem nada a ver comigo. Não, que ele acha que é pra louco. Daí imagina exato. só, quantos atletas de bodybuilding no Brasil não se tornam sociopatas por uso colateral de muitos hormônios como esse? Isso que você está falando não é... Eu estou sendo rigoroso do ponto de vista científico. Não é uma coisa que a gente falaria do ponto de vista científico. Por quê? Vou te explicar rapidinho. A sociopatia, né, é o que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial. Esse grupo de transtornos de personalidade, não é algo que o esteroide causa. É basicamente uma questão de genética e de ambiente. Falando de um modo grosseiro, o filho de 2 psicopatas. Aí, muitas vezes, esse filho desses 2 psicopatas, o pai é ausente, a mãe irresponsável, foi criado pela avó, e aí, por conta disso, o pedófilo foi lá e abusou dele, e aí o cara se torna sociopata também. Que não necessariamente, essa história, se você se identificou de algum modo, não necessariamente é sociopata, né?
engloba aí, é uma história comum para transtorno de personalidade. Borderline, antissocial, histriônico, enfim, outros. Mas por que é interessante? Porque apesar do esteroide não causar isso, a história evolutiva é essa que eu falei, de um modo geral. Esse exemplo aqui é o clássico. Então o esteroide não causa, mas ele agrava. Ele agrava. Então, de novo, é aquela história que eu estou falando. O cara já tem uma natureza um pouco mais explosiva, ele já tem um problema de personalidade, ele já tem mais dificuldade de se controlar. Isso tudo, tem uma coisa que a gente chama, de novo, é a capacidade de avaliação de risco-retorno. Isso é uma coisa medida na psicologia. Então, o cara é muito otimista. Isso leva o quê? Aumenta o risco de dependência química. Quem está nesse grupo de transtorno aumenta o risco de dependência química. E isso, dependência química, qualquer. Cocaína, maconha, álcool e anabolizante também. Sim. Por exemplo, remédio também. E, de novo, qual que é a lógica disso? É meio que o otimismo. Não vai acontecer comigo. Eu posso transar sem camisinha, eu não vou pegar. Eu posso cheirar cocaína, não, eu não vou ficar viciado. Pô, eu vou usar aqui um ciclozinho, mas é só uma vez. Essa é a primeira mentira, né? Que vai ser uma vez só. Não, toda vez que alguém me fala, doutor, mas eu posso fazer isso só uma vez? Aí eu falo, minha amiga, toda vez que você perguntar se pode fazer uma vez, é porque no seu íntimo, você já sabe que aquilo não tá... Não, já vai falhar. Tu vais concluir ainda a tua resposta ou eu posso fazer mais uma pergunta? Fica à vontade, desculpa, cara. Capaz, não, é que assim, qualquer dia... Mas eu respondi? Deu pra entender? Muito. Total? Eu realmente acho, né, eu tenho a sua opinião, então, médico, psiquiatra, eu acho que em alguns momentos, pelo aquilo que eu vivi, a droga, ela te faz, num excesso, como, por exemplo, trembolona, privação de... Porque tem uma combinação de coisas. Tem o hormônio, tem a privação do sono, tem um excesso de fome, tem aumento de inflamação no corpo, tem tudo a aula, tem todas as coisas que vão... A tua percepção da realidade, ela já se distorce toda. E aquela fase que tu vive como se tu fosse meio que... Ou tu olha as coisas como um robô friamente, ou então, foda-se, não vai conseguir. Vou falar um conceitozinho que tem tudo a ver com isso que você falou, que eu acho que é importante da gente aprender também. Reserva fisiológica. O que é reserva fisiológica? Eu acho que todo mundo que é formado na área de saúde sabe. Eu tenho 2 rins. Eu preciso dos 2? Não. Eu posso viver só com um. O que significa? Que, por conta da evolução, você pode acreditar em Deus também, claro, a gente foi feito com sobra. Nós temos sobra. Por quê? Porque se não tivesse qualquer coisinha, ia fazer a gente morrer. A gente tem que ter sobra. Na função pulmonar, na função cardíaca, na função renal, por aí vai. A hepática. O cara pode perder metade do fígado e regenera. Tá tudo tranquilo. Agora, a questão eu tenho que compreender, e isso também vale para a parte de saúde mental, você tem que entender a sua mente, o seu cérebro, como se fosse todos esses órgãos. Um copo. Naturalmente, quando você está saudável, esse copo está cheio na metade. Vamos falar de um jeito mais claro. Você aguenta um pouco de desaforo. Você aguenta. Você pode botar mais um pouquinho, tá de boa. Agora, o ponto se você já tá, meu amigo, aqui na boca, né? Na borda. Boqueta, na borda, você vai botar mais? De novo, é isso que a gente está falando. Se você tá com a saúde mental, pô, legal. Talvez você aguente o desaforo, pelo menos do ponto de vista de saúde mental, porque tem sobra. Agora, imagina se você não tem. E não seria, por exemplo, eu tô aqui com 2 dedinhos. Pô, se eu for no psiquiatra para, quem sabe, ficar com 3 dedinhos de espaço, ou 4, para ter mais sobra, para eu ficar mais tranquilo, será que é bom para mim? Compreende? Total. E tu falasse ali antes sobre a pessoa que fala assim, tá, se eu só usar uma vez, vai dar alguma coisa? Parei parar. Qual que é a diferença sobre quem usa uma vez, por exemplo, e quem é viciado, quem é usuário? Tem algum tipo de escala em relação a isso? Muita coisa interessante para falar sobre isso. Vamos começar dando um dado estatístico, né? Mais ou menos, segundo os estudos norte-americanos, 30%, um terço mais ou menos, dos usuários de anabolizantes evoluem para dependência química anabolizante. Só para a gente fazer um contraste, esse número, quando a gente fala de álcool, por exemplo, é no máximo 10%. Então você vê, 1/10 dos usuários de álcool, mais ou menos, vão evoluir para dependência. Dos usuários de anabolizantes, 1/3. Então você vê que é um número bem maior. Né? E esse é o primeiro ponto. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas existe muita evidência que mostra que o risco de dependência, no caso de anabolizante, é muito maior quando passa de 1 ano de uso. Então, assim, de novo,
Né? Toda vez que alguém fala para mim, doutor, vou fazer só uma vez. Não interessa, não estou falando só de anabolizante, estou falando qualquer coisa. Doutor, eu vou... Um Venvancezinho pra... Doutor, eu vou tomar um Venvance um dia para fazer um concurso. Eu vou tomar um Zolpidem um dia para poder dormir melhor. Doutor, eu vou transar sem camisinha um dia. Doutor, eu vou... Cara, quando você tá falando que você vai fazer uma vez, é porque no seu íntimo, você já sabe que você não devia estar fazendo aquilo. Correto? Agora, sim, isso que você está falando existe, né? Isso tem dados científicos muito claros. Quando passa de 1 ano de uso, a chance de realmente evoluir para uma dependência química no contexto de anabolizante é bem maior. Respondendo ainda a tua pergunta, que foi uma pergunta bem ampla, uso, abuso e dependência. Isso hoje em dia é até muito questionado, né? O pessoal não gosta mais desse tipo de coisa, porque muitas vezes a pessoa que é dependente tenta minimizar para ficar... Ela não gosta de falar que é dependente. Porque, Não, ninguém. Porque a pessoa quer minimizar para dizer que no máximo abusou. Entendeu? Mas eu tô no controle ainda. Exato. Mas vamos falar assim de um modo simples, né? Uma simplificação, mas que ainda seja razoável. Um exemplo. O cara bebe uma cerveja uma vez por semana, tal. Se ele não faltou ao trabalho, não brigou com a esposa, não bateu o carro, no outro dia tocou a vida dele normal, foi pro treino, tal, sei o quê. Qual foi o prejuízo? Se realmente a resposta for, não teve nenhum grande prejuízo. Isso é o uso. Abuso. O cara chegou na sexta-feira, ele não bebeu legal, bebeu demais, cara. Beber não case. Abuso. Bebeu demais, cara. Bebeu demais. Ele sabe beber, ele não sabe parar, né? Então. Brigou, o cara brigou com a esposa. Acordou com um tigre do lado, tatuagem na cara. Acordou com acordou com a cabeça desse tamanho, teve que tomar analgésico. Foi estacionar o carro na garagem, deu uma raladinha. Cartão veio estourado. Então, aí, no mínimo, abuso. Abuso. E aí, a dependência, quando realmente a coisa perdeu o limite e virou um comportamento compulsivo, né? Que a pessoa não tem mais controle. Tem 2 critérios para dependência que servem para qualquer substância, de um modo geral. E, aliás, nem só para substância, né? Porque dependência não é só química. Emocional, tudo. Dependência... Né? A partir do momento que eu te explicar esses 2 critérios, você vai ver que serve para muita coisa que não é só química. Então, é tolerância e abstinência. Tolerância é quando você precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo retorno, o mesmo benefício, o mesmo prazer. E a abstinência é quando você para de fazer o uso e aquilo te faz sentir mal. Se você parar para pensar, cara, pegou, já era. Lógico, existem outros critérios, estreitamente repertório. O cara não consegue falar de outra coisa, não consegue pensar em outra coisa. Sim. Existem outros critérios. Mas esses 2 aí, cara, são mais do que suficientes. Eu sempre tive uma curiosidade em relação a essa parte da dependência do usuário de esteroide. Essa dependência, quando se constata, digamos, será que é da substância em si ou do resultado que ela traz? Porque às vezes a pessoa é viciada no que ele está vendo no espelho. Ele não admite não ter mais aquilo. Sim. Então, se disser que outra substância vai dar aquilo, ele troca. Sim. Então, seria química exclusivamente ou é química também da reação química dele no corpo a partir do... O meu melhor professor de psiquiatria, ele falava uma coisa que eu nunca vou esquecer, que a psiquiatria é medicina e algo a mais. O que ele quer dizer com isso? Que existe uma parte anatômica, fisiológica, química, digamos, tocável. Sim. E existe uma parte que é imponderável, né? Que é essa parte de comportamento, de sentimento, de afeto. E aí fica... na psiquiatria é impossível você dissociar essas 2 coisas. Quer dizer, pelo menos na minha opinião, né? E na opinião dele também, no caso. Você tem que encarar o paciente como um ser humano, complexo diverso, né? Cheio de... Não adianta eu achar que eu vou tratar uma pessoa... a pessoa tem dependência química, independente de qual seja. Né? O meu problema é com a substância, né? O meu inimigo é a substância. Cara, você é muito ingênuo. Mas muito. Doutor... Se pensar assim, entendeu? Sim. Nós, como seres humanos, o nosso cérebro funciona através de impulso elétrico e de neuropeptídeos. Os neuropeptídeos não são já uma química por si só? Sem dúvida. Nós já não somos viciados. Todo ser humano já não é viciado. Não. Porque a química dos nossos pensamentos vai associar com alguma glândula do nosso corpo. Vou te dar um exemplo. Os comportamentos e os hábitos já não são vício e comportamento já, né, Isamar? Pois é, aí que tá. É uma pergunta boa. Um exemplo que eu sempre dou é a definição, né? Um modo que a gente tem de entender isso é o que é vício e o que é virtude.
Jean, eu parei de treinar faz um mês, treinar musculação, agora eu tô no tiro e no jiu-jitsu, por isso que eu tô tossindo, tá, pessoal? Os estrangulamentos aqui foram bons. Você treinou onde, jiu-jitsu? Na Hillion Grace, lá pertinho lá. Legal. Ali no Itacurubi. Então, como eu tava falando? Vício e virtude. Perfeito, vício e virtude. Então eu falo pra você, cara, eu tô viciado em ir pro jiu-jitsu. Será se essa palavra tá correta? Depende. Pô, o que é um vício? De novo, dependência. Tem que ter abstinência, ou seja, se eu não for, aquilo me incomoda, me causa um sofrimento, né? Não é saudável. E tolerância, eu tenho que ter cada vez mais para sentir o mesmo benefício. E então isso é o que caracteriza uma dependência. Se eu falar assim, pô, eu tô viciado em ir pro jiu-jitsu, pô, provavelmente eu não tô usando a palavra de um modo correto. Eu estou com um bom hábito de praticar jiu-jitsu. Agora, se eu falar, eu tô viciado em fumar tabaco, perdão. Pô, te causa... você tá com tolerância? Você tá fumando cada vez mais? Você tá com abstinência? Quando você não fuma, você se sente mal? E o ponto final, pra gente ter um conceito, digamos assim, de doença, de transtorno, de uma coisa ruim em termos de saúde, é um desvio da normalidade que causa um prejuízo para a vida. Então, por exemplo, o cara ele é superdotado, ele está desviado da normalidade. Isso causa prejuízo para a vida dele? Não. Então isso é o quê? Uma virtude. Perfeito. Agora, se você está saindo da média, do normal, e isso está causando prejuízo, isso é um vício. Então, por exemplo, Raílio, dando outro exemplo de novo, eu estou viciado em rede social. Pô, cada vez que se você parar de usar, você se incomoda. Cada vez que você passa mais tempo usando, isso está atrapalhando a tua vida? Se a resposta para isso for sim, você está viciado. É meio que assim um vestibular. Deu positivo, testou positivo, é isso. Cara, eu não gosto de falar assim porque fica parecendo até um... Muito fácil, né? Porque fica uma coisa meio... Vou usar uma palavra aqui, sei lá, meio macaca, né? A gente não quer que seja assim. Mas você compreende que tem uma lógica. Tem uma lógica. Sim, total. Qual que é o vício mais estranho na tua... Sem fazer assim, sem fazer... Né? Qual que é o vício mais estranho que tu já percebeu, assim, que as pessoas têm num âmbito geral, assim? Sei lá, mano. Antigamente... Na tua prática até hoje, o que apareceu demais? 20 anos atrás não tinha o vício em telefone celular. Que nem existia. Apareceu agora. Mas tinha muito vício, sei lá, em sexo. Agora tem pornografia pra caralho. Depois da pandemia estourou a pornografia muito mais, né? A gente tem que tomar cuidado quando vai responder essas perguntas, cara, porque, querendo ou não, tem uma pessoa do outro lado ali que tá vendo, tá ouvindo, e às vezes a gente pode, mesmo não querendo ser ofensivo, às vezes a pessoa acaba se doendo um pouco, né, mas cara? O cara ele já se ofende fazendo o que ele faz, uai. Doutor, é o seguinte... Tu é responsável só pelo que tu emite, não pelo como chega no ouvido de quem. Aí o problema é só dele. E tem aquela história, né? Eu não estou falando de você, eu estou falando de você não cara... Exercite a sua desimportância, você não é o centro das atenções. O alecrim dourado. Chapéu serviu, aproveita e vai andar no sol com a proteção do chapéu, mas, pô, não é só sobre você. E assim, antes de eu comentar sobre isso, né? Existe a questão do valor subjetivo das coisas, né? As coisas em si, por si só, elas não têm valor. Somos nós que atribuímos valores às coisas. Exato. Então, um valor para você, outro para mim. Não é porque eu não valorizo uma coisa, ou porque para mim o valor é negativo, é uma coisa que para mim é ruim, que é ruim para o outro. Né? Então, assim, de novo, sou totalmente a favor da liberdade. Cara, eu vou te falar assim, em termos de ser comum, eu acho que realmente o grande vilão hoje em dia são as telas, né? A gente viu aí uma explosão de pessoas querendo se autodiagnosticar com TDAH, com o famoso, para tomar o velho bom Venvance, que também, né, da dependência química. E também TEA, né, o transtorno do espectro autista. Por quê? Porque quanto mais tempo você passa em tela, aí de novo, entra aquilo que você falou. A nossa neurobiologia, né, as substâncias, os receptores, né? Aquilo ali é fonte de dopamina, mas é uma dopamina pobre, assim como a pornografia, né? Você ficar vendo short, reels, tal, passa pra cima, faz um short reels disso aqui. É uma fonte de dopamina, de prazer imediato, mas muito pobre. E aí você fica insensível, de novo, novamente falando aquilo, né? A coisa que realmente deveria ser o natural, que é o prazer natural. Por exemplo, leitura, sexo...
de verdade, De com uma verdade. pessoa que você ama, que você conhece, tem intimidade. Sexo começando por ser uma pessoa. Hoje em dia o cara vai saber, né, velho? Como é que é? Desculpa. Sexo com uma pessoa É, e que você ame, tu que tem que ser assim. cara, gente, tem cada dado, Boa. tem cada estudo até de sexualidade, por exemplo, agora que você me fez lembrar disso, que são resultados assim que eu fico, cara, isso não pode ser verdade, cara. Eu não, tipo assim, me custa acreditar que isso seja verdade. Um dos dados que é muito curioso é que a maior parte, se você for pegar a maior parte dos homens, a maior parte, nunca fez tão pouco sexo. A maior parte. E o Shed, né? A galera que é o topo, aquele 5%, 10% dos homens que estão no topo, nunca fizeram tanto sexo. Até porque, de novo, esses Sim, daqui sim. não estão transando. É igual o dinheiro, né? Dinheiro não some, né? Ele só muda de mão. Só muda de mão. E, de novo, um dos motivos balada, não sei se você está sabendo, mas balada tá em queda. Por quê? Porque na mente do... Pra nós já tá em queda faz tempo, né? Então, pra gente... 2 pais de família, casados. Três. Ah, não, então, Pai de três. família. Ó, Casado com filho. Inclusive, ontem só saiu porque o Ravi levou ele Tava de junto, guarda-costas. tava de guarda-costa. mas, ó, você não sabe disso, mas Tá. se você pesquisar, depois dá uma olhada aí, bota no Google, né? As baladas, as casas de show da noite e tal, estão sofrendo. Por quê? Porque a cultura a gente já passou do tempo. Qual que é a faixa que vai pra balada de um modo geral? 18, sei lá, até 25, 30, não sei. O grosso, né? A maior parte das pessoas. E, sei lá, 90% desses caras, e convenhamos, quem movimenta mais a balada é o sujeito, né? Sempre- Isso é fato, É. é fato, não é vozes da tua Isso, cabeça, não. esperamos não estar ofendendo ninguém, né? Mas, então, e aí qual que é o raciocínio desses caras agora? Pô, eu sou viciado em tela, já sou viciado em pornografia, eu vou gastar o meu dinheiro pra ir pra balada, talvez conhecer alguém? Não, só Ele se não eu quer passar trabalho. Eu ligo pro iFood aqui, chamado OnlyFriends, e venho aqui pra casa. Acabou. Exatamente. E isso aí entra um conceito que eu acho que é o conceito mais importante da vida. Se tem uma coisa que pra você levar desse nosso bate-papo hoje, é o que eu vou falar aqui, pelo menos na minha opinião. Depois que eu entendi isso, minha vida mudou. É um conceito chamado preferência temporal. Esse conceito, ele é originário primeiro da economia, mas também tem toda a relação com a psicologia. Eu vou explicar pra vocês por quê. Foi feito um estudo, isso é um estudo clássico nos Estados Unidos, com marshmallow. Marshmallow nos Estados Unidos é como se fosse o brigadeiro daqui. Eles pegaram crianças e separaram em 2 grupos. Né? Quer dizer, perdão, pegaram as crianças. E aí deram marshmallow para essas Eu tô ligado, crianças. Garcia. Ah, você sabe. E aí simplesmente falaram para todas as crianças, né? Olha, tá aqui um marshmallow. Eu vou voltar daqui a algum tempo. Você pode comer o marshmallow, ninguém vai fazer nada. Mas se você não comer, quando eu voltar, eu te dou 2. E aí eles separaram 2 grupos, né? O que comeu e o que preferiu esperar. Cara, isso é o medidor de preferência temporal. É o presente dividido pelo futuro. Esses caras que conseguiram esperar tiveram uma vida muito melhor em todos os aspectos. Menos de droga, menos crime, menos cadeia, mais ano de estudo, família mais estruturada, numerosa. Tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar. Prosperidade. Exatamente. A nossa qualidade de vida depende da nossa preferência temporal. Então, por que eu tô falando isso? O imediatismo. Pô, eu vou pra balada, pô, eu vou gastar tanto. Eu vou me dar o trabalho de sair, de me arrumar, de encontrar uma pessoa, de bater papo, de conhecer. Se eu posso simplesmente dar um clique, abrir o celular e... Agora, qual que é o ponto? Isso, escolher o caminho fácil, escolher o imediatismo, sempre traz consequências negativas. Falando uma coisa meio grosseira, quem é o cara que cheira cocaína? É o cara que tá pensando no presente ou tá pensando no futuro? No presente. Agora. Quem é o cara que comete um crime? Ele tá pensando no presente ou tá pensando no futuro? Agora. Quem é o cara que trai a esposa? Ele tá pensando no presente ou pensando no futuro? Agora. Compreende? Sim. Quem E é aí- quem é o cara que faz dieta e treina, ou o cara que guarda um dinheiro, que investe na curva de longo prazo, em Bitcoin, por exemplo, que É. será um investidor, Então, né? mas, e com certeza isso serve pra, por exemplo, com certeza vocês devem conhecer alunos de vocês que bate o olho na primeira conversa e já fala, pô, aqui não vai pra frente. Por quê? Porque a primeira coisa que o cara fala contigo é, irmão, eu quero... O que é que eu posso fazer para acelerar? O que ainda nem tá andando, né? Exatamente, eu quero aquela paradinha. Pro carnaval, Eu falta quero um aquilo mês. lá e não quero parar de fazer o que eu faço. Exatamente. Eu acho que essa é a combinação. Compreendeu? Aham. O E cara aí- quer só o resultado do amiguinho, mas não quer passar pelo processo. Tá. E por mais que tu diga e esteja comprovado que tem que ter um nível de esforço, de espera e de respeito ao processo, ele quer agora. E aí que tá, quando você entra num atalho, digamos assim,
Muitas vezes o atalho ele tem uma resposta. Só que essa resposta boa no curto prazo traz alguma consequência no médio e longo. Se você for roubar um banco e der certo, você conseguir roubar, pô, no curto prazo você teve um benefício. Mas até onde isso é sustentável em médio e longo prazo? Tá, então, assim, ó. Faz sentido? Faz muito Total. sentido. Então, tu não acha que a gente tá na pior fase do ser humano? Fala real, porque assim, ó, os estudos falam que a gente tá com o maior nível de leitura da história, porém leituras não profundas. Ah, tá. O ser Não, humano- leitura. Leitura. A gente, que o ser humano tá lendo cada vez mais. WhatsApp. Só que não é nada profundo. E por isso o nível de QI é o menor da história da humanidade. Aí tu pega um vício como dopamina, que é algo que dá um prazer tão rápido, tão liberal isso. Tu não acha que. O que tem pior do que isso? É difícil, realmente é difícil de responder isso. O QI, ele é altamente genético, ele tem um alto grau de herdabilidade. Então, se pais forem de um QI 110, que é um QI um pouco acima, né, da média, teoricamente a média seria 100, mas no Brasil, até onde temos os dados, é 83, é quase retardo, né? Perdão, é quase limítrofe, né? Enfim. Então, assim, e aí que tá, apesar de ser genético, tem um alto grau de herdabilidade, não é só genético. Depende da nutrição, já tem estudos demais falando disso. Não, É o não é uma ambiente, coisa. né? Não é tirado da. A nutrição, o nível até de saneamento. Uhum. O nível de saneamento. Tudo isso, porque às vezes a gente pensa, beleza, tem a característica genética, mas existe uma coisa chamada epigenética. O que é isso? Eu tenho genes, mas existe uma coisa nos genes que se chama intron e exon. Esse exon é expressive, é o gene, a parte expressiva. O intron é a parte inexpressiva, tá dormente. Então, assim, pô, vamos supor, eu tenho ali a genética para ser gordinho, mas ele tá dormente. E à medida que eu faço alguma coisa ali do meu ambiente, aquilo ali pode se tornar expressivo e o outro inexpressivo. Então tem tudo a ver com o que você tá falando. E tudo isso influencia. Desde a alimentação, sono, atividade física. Sim, e dopamina de fonte pobre. Né? Essa dopamina instantânea. A gente tem que se acostumar a fazer coisas difíceis. A vida, eu costumo dizer que a vida ela não é fácil, mas ela é simples. Você, de um modo geral, a gente sabe o que deve ser feito. Sim. O desafio é pôr em prática. O Sadhguru fala sobre isso. A vida não é fácil, ela é simples, mas é muito difícil hoje em dia ela ser simples. Porque se o rato... O ser humano complica tudo. É porque se o rato soubesse que o queijo tá na ratoeira, que é gratuito, fosse matar ele, ele não iria ali, cara. Então é como se a gente estivesse sendo tratado como ratos. Porque tem a pornografia é a mesma coisa, o short é a mesma coisa, e segue sendo usado. É uma coisa, tu falou sobre essa, o tipo baixa de QI, mesmo lendo demais, é que assim, numa situação que uma grande maioria da população não consegue se preocupar com outras coisas além do que vai ter de comida na mesa, a instrução fica lá atrás. Eles querem, às vezes, uma distração para amenizar o dia. É essa dopamina de curto, que chega muito rápido, Sim, curto prazo. o prazer imediato para aliviar o dia. Eles não se consegue ter um pensamento mais elevado quando o teu nível de sobrevivência está muito baixo. O seu filho... Isso é pirâmide, né? Pirâmide de Maslow. Exatamente. Você só consegue pensar em coisas mais complexas, mais nobres, se aquilo que é o básico já está preenchido. Exato. E o básico hoje não está. Em uma grande parte da população, saber o que vai ter de comida na geladeira já é o ápice da conquista deles, da vida. E hoje está melhor que amanhã. Hoje está melhor que amanhã. É mais fácil manter na pobreza, porque daí o homem não tem força para alcançar Exato, isso coisas maiores, né? É a Enfim, Matrix. não vamos nem falar sobre isso. A É a gente deu uma Matrix. viajada agora, meu irmão. Mas aí, Estudo ó. de Bitcoin. Vamos lá. O seu pequeno filho lindo... Nós estamos na mesa certa para ter alguma viagem, algum surto agora que o homem conserta. Eu quero deixar claro que na próxima vez que o senhor voltar aqui, caso o senhor queira voltar aqui, eu espero que a gente esteja ainda muito maior, que a gente pode fazer essa conversa com uma cervejinha. Dá pra tomar às vezes, assim? Até agora. Só uma vez? Só uma vez? Até agora. Vamos pegar pra nós. Se então. você quiser, não é problema. Então tá. Olha só, doutor Raili. Raili, o seu filho, ele usa a tela? Tem contato com tela? Usa. Sim. Quantos anos? Ele tem 1 ano e meio. Cara, vamos lá. Raíli, você acha que é o ideal seu filho ter contato com tela? Não é. Não é. Assim como também não é o ideal pra mim. Mas a gente também tem que ter, cara, um pouco de
encarar a realidade das coisas, né? Então, eu não vou chegar para um paciente meu, um amigo, você, qualquer outro, falar assim, olha, não dá, zero. Por quê? Porque às vezes isso não dá, não é possível, é uma coisa irreal, né? A gente tem que tentar viver uma vida boa, com hábitos adequados. A mesma coisa eu falar assim, você não vai comer pizza nunca. Pô, cara, pode, você pode comer uma pizza um final de semana, você pode tomar uma cerveja na sexta ou no sábado. Obviamente, de novo, sempre tomando cuidado com as consequências, né, negativas, observando se aquilo existe ou não. Então, eu penso que é assim. Agora, claro, Raíli, você acha que era o ideal? Não, lógico que não é. Mas aí a gente tenta pelo menos contrabalancear, fazer sempre sair para se expor um pouco ao sol, manter o horário do sono bem regulado, comida. Rapaz, aquele moleque come cada coisa que eu fico... Rapaz, ele come coisa que eu não sabia nem que existia. Eu acho que quando eu tinha 15 anos, eu não sabia que existia as coisas que a mãe dele dá para ele hoje em dia. Dê pra cá seu copo, por favor. Peraí, deixa eu terminar aqui que ainda tem um pouquinho. Ô, bota nesse ali, ó, que tá vazio. Doutor Raíli, ele... Você é da onde mesmo? Teresina, Piauí, natural. Teresina. Como é que é o pessoal em Teresina lá em relação à cerveja? Gosta? Gosta? Ixi! É quente. O que mais se gosta lá em Teresina? Rapaz, Rapaz! não me faça pergunta complicada. Um cara de 36 anos casado com um filho. Você não me faça responder o que eu tô pensando. É o quê? Ok. De repente falhou o microfone aqui, não tô ouvindo nada do lado de cá. Oi, som. Que legal. Muito bom esse papo, cara. Eu gosto das coisas boas da vida. Tem Você não vai servir você e eu? O meu copo aqui ainda tem energético. Uai, vou servir rapaz, tu aqui e pegou depois ficou. É um imã, magneto da cerveja? Colou aqui na mão, só metadinha, só, não precisa de tudo. Só metade. Eu não... Eu ia falar só meiota, mas eu não posso, né? Eu não me considero um nordestino clássico, né? Mas tem o Dorival Dantas que ele sempre fala, né? As 3 melhores coisas da vida não passam de 2, forró e mulher. Nisso aí eu acho que eu sou obrigado a concordar com ele. Uma vez eu ouvi o cara falando que as 4 maravilhas do mundo, na verdade, são só 3, é mulher e cachaça. Ah, eu acho que é isso aí que ele fala. Só que ele fala mulher e cachaça, ele fala mulher e forró. Como ele é forrozeiro, né? Então. Que me olha desse jeito, com esse olhar de reprovação. Nada, cara. Eu acho que foi porque tá sendo um excelente podcast, só que como toda vez que eu tenho que falar isso, eu tenho que dar a notícia, né? Nós estamos chegando no fim. Opa! E não falamos metade do que foi combinado. É por isso? Não, mas não tem problema. Essa é a ideia, deixar com gostinho de quero mais, trazer o convidado de novo. Mas eu quero falar mais, eu não consigo agora. Não, fale? Não, vou falar assim, doutor, médico, psiquiatra, Raíli, que é nosso conhecido da academia, que agora se tornou nosso amigo, né? Porque uma pessoa tão amistosa, tão clara, assim. Quais são as tuas redes sociais? Claro, vai estar desde o começo aqui, mas pra ficar claro, né? Onde o senhor trabalha, enfim. O bom de ter um nome como o meu é que não dá nem pra se esconder, né, cara? Botou aí Raíli no Google, vai aparecer RAYLI. Vai aparecer meu Instagram, que é dr.raíli. Vai aparecer o Doctoralha, que é o site através do qual você pode marcar consultas comigo, tanto de modo presencial como online. Lá tem também, né, as avaliações dos pacientes, que eu acho que é o melhor medidor de como é a qualidade, como é que a gente trabalha, porque se você ler, você vai ver que é bem detalhado muitas vezes, então não tem como a gente inventar aquilo, não é bot. Eu trabalho presencialmente na Nova Psiquiatria, que fica na Trindade, e atendo online o Brasil todo. Eu tenho experiência em basicamente tudo que for psiquiatria, não escolho muito. A minha experiência dentro da parte de anabolizantes, ela é até uma história curiosa que a gente não falou, mas enfim, quando eu estava na residência, eu já treinava, sei lá, 10 anos, ou mais, não sei. E aí, antes de fazer residência em psiquiatria, eu até pensei em fazer medicina do esporte, alguma coisa nesse sentido. Então, eu sempre gostei muito. E aí, quando eu estava no meio da residência, a gente foi fazer um livro, né? Cada um escrevia um capítulo a respeito de dependência química e, obviamente, me escolheram para fazer dependência anabolizante. E é curioso, porque a quantidade de evidência científica em comparação com, né, muitos outros temas, é muito restrito. Eu fui fazer a segunda edição do livro e a primeira eu li e eu falei, cara, isso aqui, pelo amor de Deus, vamos jogar no lixo, eu vou fazer do zero. E fizemos. Até porque anabolizante sempre foi um tema muito marginal, né? Muito com uma cortina em cima disso. Ninguém queria fazer, né? Teve briga para fazer tabagismo, briga para fazer dependência à cocaína. E o meu, eu falei, não, me dá anabolizante.
pô, se não for eu que for fazer, quem vai? E obviamente... Um dia eu falei isso pro doutor, me dê anabolizante também. Não, opa. Ato falho. Não, o shape não mente, né, cara? Quem tem uma cara gordinha começa aqui, não tem como ter feito Tá em isso. off, tá em booking. A minha parte gordinha tá em intron. É isso, agora que ela vai sair aqui, que é... A minha parte careca tá em Exxon, então tá manifesto. E o Neutron, os Avengers. Ô, doutor Raeli, muito obrigado pela presença. Prazer. Foi uma satisfação quase que dopaminérgica, cara. Foi Só não pra foi mim. que foi duradoura. Não, mas a gente Fiquei pode com medo que você repetir. ia falar, rapaz. Eu fiquei com medo. Por um segundo eu fiquei, rapaz, é o quê, homem? Ainda bem que tem uma mesa separando aqui. Mesa grande. É, cara, sai do meio que desse negócio espirra. Muito bom, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Janzinho. Raíli, obrigado. Obrigado mesmo. Foi muito, muito elucidativo o que tu trouxe hoje aqui pra gente. Até umas clarezas que a gente não tem. A gente vive num meio que, por mais que a gente leia, a gente precisa de uma opinião de que tá de fora e com embasamento técnico, científico, como tu trouxe pra gente. Foi realmente, pô, diferenciado. Claro e leve. Claro e leve. Muito Claro obrigado. e leve. Minha honra. Se você gostou, bota lá um comentáriozinho, pede uma parte 2, quem sabe a gente vem bater um papo, porque com certeza faltou muita coisa, né? Faltou muita coisa mesmo. Tinha que ter os 2 períodos hoje só com ele. Com certeza. Gente que tá em casa aqui na câmera 2 aqui, esse foi o Muscle Mind Brasil, podcast dos... Campeões com Jean Vernes. E Ricardo Santana, tio hoje eu- Cado Carequinha. Muito bom, tio Cado Carequinha. Meu Muito Deus, obrigado, né? tio Cado. E também com o nosso querido, estimado, doutor, psiquiatra Raíli. Muito obrigado, atirador, faixa preta, Meu Deus. cabra. Um homem desse é um perigo. É melhor ser amigo de um homem desse. Obrigado, doutor, tá? Minha honra. Até a próxima. Ouça! Muscle Mind Brasil! O podcast dos Com campeões. Ricardo Santana. E Jean Vernes. E Mais do- uma vez na sua telinha, filho. Second season, pai. Second season, first episode. Deu certo. Vale. Ah, outra coisa, segura! Pera. Tava esquecendo um dado muito importante, pai. Meu Volta Deus, lá, calma. volta lá. Não finaliza. Não ouça ainda. Peraí. Ouça. Agora Gente, ouça. O Muscle Mind Brasil agora é responsável pela transmissão, por narrar, comentar e entrevistar o Campeonato Catarinense e estreantes de fisiculturismo da Federação Catarinense de Fisiculturismo, Ricardão. A IFBB Santa Catarina. Como é que vai ser? Conta pra nós, padrinho. Cara, teremos pela primeira mesmo, posso dizer isso com toda a confiança aqui, olhando no olho de vocês, primeira vez que terão uma transmissão profissional de um campeonato de bodybuilding, com narração adequada, com comentários técnicos e com qualidade de transmissão. Isso lá no Instagram da Federação Catarinense de Fisiculturismo, também no Muscle Mind Brasil e também com shorts nos dias 6 e 7 de junho, lá em Balneário Camboriú, Ricardo. Estaremos lá firmes e fortes e prontos para em condições de. Então, se você é atleta e está escolhendo um campeonato para participar e acha que tem que ser bem valorizado, bem cuidado, que é aquilo que o atleta precisa depois de se dedicar tanto tempo para um campeonato, agora você vai ser impulsionado por esse canhão chamado Muscle Mind Brasil De forma real mesmo. profissional. Profissional. Eu não sei se o senhor sabe, doutor Raíli, mas as transmissões de fisiculturismo, elas não têm uma empresa que faça, que narre, que comente, que traga, que elucide de onde é que veio o esporte, as categorias, os parâmetros. Normalmente é uma live, comparável a você estar com a TV ligada assistindo um jogo de futebol mudo. Pois é, eu já tive a experiência de assistir. E uma realmente live que fiquei a diferença é que meio a perdido. transmissão do jogo não cai, mas a live do bodybuilding vive caindo. E agora vai ter o Galvão Vai e o ter Arnaldo. É falta para cartão. O Galvão e o Arnaldo. Então, O Galvão e o Arnaldo. estamos muito felizes com isso. Se vocês ainda não escolheram um campeonato para participar este ano, escolham o Campeonato Catarinense Estreantes e também de Fisiculturismo. Não, Campeonato Catarinense... da FBB. Estreantes e catarinense, são os dois campeonatos no mesmo dia. A IFBB já faz depois da pandemia, adotou o hábito de fazer o campeonato estreantes, que normalmente é menor no período da manhã, e já evolui para o catarinense no período da tarde. Inclusive, quem compete no estreantes já está habilitado a competir no catarinense. Então é uma muvuca muito legal. E nós vamos transmitir a pesagem com a nossa coletiva de imprensa com os atletas também. Sim, vai ter bastante coisinha diferente, é coisa que vocês não viram ainda. Estilo Mr. Olímpia. Sim. Produção de conteúdo, entrevista e muito mais. Fechou? Então quem quer aparecer do jeito certo, cola na gente. Vamos nessa? Beleza? Chama na Central. Muito obrigado, pessoal. EP 17, temporada 201. Valeu!